Gente, que loucura! Imagina só essa cena. Você acorda de manhã, passa por um terreno vazio a caminho do trabalho, um terreno comum, com terra, talvez um pouco de mato, nada demais. Mas quando você volta para casa, no fim do dia, uma surpresa te espera. No mesmo lugar onde não havia nada, agora existe uma casa. Sim, uma casa inteira, com paredes, janelas, pronta para receber uma família. Parece coisa de cinema, de filme de ficção científica, não é mesmo? Pois eu digo para vocês, isso não é mais ficção. É a mais pura e incrível realidade, graças a uma tecnologia que está mudando o mundo da construção, a impressão 3D de casas. É uma verdadeira revolução acontecendo debaixo dos nossos olhos. É a tecnologia a serviço das pessoas, realizando sonhos de um jeito que a gente nunca imaginou ser possível. Essa ideia de construir uma casa em menos de 24 horas pode parecer um passe de mágica, mas é pura inovação. É o tipo de história que a gente adora contar aqui no Domingão. É a prova de que a criatividade humana não tem limites. Pense no que isso significa para uma família que espera anos na fila por uma moradia. Pense na agilidade para reerguer comunidades depois de um desastre natural. A impressora 3D não levanta apenas paredes, ela levanta esperança, ela constrói futuros. É uma ferramenta poderosa que está democratizando o acesso à casa própria, tornando o processo mais rápido, mais acessível e, como vamos ver, muito mais inteligente. É o tipo de coisa que nos faz acreditar em um amanhã melhor, com soluções inovadoras para problemas antigos. A cena é realmente de cair o queixo. Uma máquina gigante, parecida com um guindaste, se move de um lado para o outro com uma precisão impressionante. De um bico na ponta dela, sai uma massa cinzenta, que vai sendo depositada no chão, camada por camada, como se fosse um glacê de bolo. Mas não é glacê, é um concreto especial, super resistente. E essa massa vai subindo, formando as paredes da casa, bem na sua frente. É um espetáculo de automação e engenharia. É a tecnologia trabalhando em perfeita harmonia para criar algo tão fundamental quanto um lar. Ver isso de perto é entender que o futuro da construção já chegou. E ele é muito mais dinâmico e fascinante do que poderíamos sonhar. Essa tecnologia não é apenas uma curiosidade ou um experimento. Ela é uma resposta concreta para uma das maiores necessidades da humanidade: ter um teto sobre a cabeça. É a solução para acelerar a construção de lares com dignidade e qualidade. É o tipo de inovação que tem o poder de transformar a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Estamos falando de uma mudança de paradigma, de uma nova forma de pensar e fazer arquitetura e engenharia. É por isso que esse assunto me empolga tanto. Porque, no final do dia, o que importa é isso: usar as ferramentas que temos para construir um mundo com mais oportunidades e mais lares felizes para todos. Vamos juntos nessa jornada? Então, como essa mágica toda acontece? Como uma ideia vira uma casa de verdade? Olha que legal, gente! Tudo começa na tela de um computador. Antes de qualquer máquina ser ligada, antes de qualquer pingo de cimento ser misturado, existe um projeto digital. Arquitetos e engenheiros usam programas supermodernos, como o AutoCAD ou o Revit, para desenhar cada detalhe da casa. Eles criam um modelo tridimensional completo. É como se a casa fosse construída virtualmente primeiro. Cada parede, cada porta, cada janela, tudo é planejado ali, no mundo digital. Esse arquivo é o cérebro de toda a operação, o mapa do tesouro, que vai guiar a impressora em cada movimento. É a união perfeita da criatividade do arquiteto com a precisão da máquina. Esse projeto digital é a alma da casa. Nele, é possível testar tudo. O arquiteto pode mudar uma parede de lugar com um clique. Pode aumentar uma janela, criar uma parede curva, personalizar cada cantinho para atender às necessidades da família que vai morar ali. Essa flexibilidade é sensacional.
Não estamos mais presos aos formatos quadrados e repetitivos da construção tradicional. A criatividade pode voar solta. Depois que o projeto está prontinho e aprovado, esse arquivo digital é enviado para a impressora 3D. É como dar play em uma música. Mas em vez de som, o que sai é uma casa. É a tecnologia simplificando processos complexos e abrindo um leque de possibilidades para a arquitetura. Quando o arquivo chega na impressora, a máquina sabe exatamente o que fazer. Ela lê todas as coordenadas, todas as medidas, todas as curvas do projeto com uma precisão milimétrica. É um processo totalmente automatizado. Não tem erro de medida, não tem parede torta. A impressora segue o plano digital à risca, garantindo que a casa construída seja uma cópia fiel do que foi sonhado no computador. Isso elimina muito do desperdício e dos erros humanos que podem acontecer em uma obra convencional. É a garantia de qualidade e eficiência desde o primeiro segundo. É a tecnologia trazendo mais segurança e confiança para o processo de construção. O mais incrível é que essa etapa digital permite uma personalização sem precedentes. Quer uma casa com formato de concha? É possível. Uma casa com paredes onduladas que imitam as montanhas? Também dá para fazer. A complexidade do design não aumenta o custo ou o tempo de construção como no método tradicional. A impressora simplesmente segue as instruções do arquivo. Isso abre portas para uma arquitetura muito mais orgânica, criativa e adaptada aos desejos de cada pessoa. É o fim da era das casas todas iguais. Agora, cada lar pode ter, literalmente, a cara do seu dono. E isso, gente, é dar poder de escolha e individualidade para as pessoas. É fantástico. Agora vamos para a parte mais legal, a construção em si. Depois que a fundação da casa está pronta, que, em muitos casos, também pode ser impressa, a estrela do show entra em cena, a impressora 3D gigante. É uma máquina enorme, muitas vezes montada em um trilho que corre ao lado do terreno. Ela tem um braço robótico longo e um bico extrusor na ponta. É por esse bico que sai o material de construção. Geralmente um tipo de concreto especial, de secagem rápida. A impressora começa a se mover, seguindo as coordenadas do projeto digital que a gente já falou. É uma dança coreografada, precisa e contínua. Ela desenha o contorno das paredes no chão, camada por camada. A cada volta que a máquina dá, uma nova camada de concreto é depositada sobre a anterior. É um processo fascinante de se ver. A parede vai crescendo, subindo pouco a pouco, bem na sua frente. E não são paredes maciças, o que é muito inteligente. A impressora geralmente cria uma estrutura oca, com um zigue-zague por dentro, como se fosse uma colmeia. Isso economiza muito material, deixa a parede mais leve e ainda cria espaços para passar a fiação elétrica e os canos de água e esgoto depois. É um design pensado para ser eficiente em todos os sentidos. É a engenhosidade humana criando soluções inteligentes para otimizar recursos e tempo. A precisão do robô é algo de outro mundo. Ele não para, não se cansa, não tira folga para um cafezinho. Ele trabalha de forma contínua, garantindo que cada camada seja perfeitamente alinhada com a anterior. A velocidade também é impressionante. Enquanto uma equipe de pedreiros levaria dias ou semanas para levantar as paredes de uma casa, a impressora 3D pode fazer o mesmo trabalho em questão de horas. E o mais incrível é que ela já deixa os vãos para portas e janelas prontos, perfeitamente recortados, seguindo o projeto. Ela também pode criar estruturas complexas, como bancos e bancadas, integrados diretamente na parede. É um nível de automação que transforma completamente o canteiro de obras. Depois que as paredes estão de pé, o processo continua. Em alguns projetos mais avançados, a própria impressora pode criar estruturas para o telhado. Mas, na maioria dos casos hoje, o telhado ainda é colocado de forma tradicional, por uma equipe de trabalhadores.
O mesmo vale para a instalação de janelas, portas, parte elétrica e hidráulica. A impressora faz o trabalho pesado, a estrutura principal da casa, e os acabamentos finais são feitos por mão de obra humana. É uma parceria entre o homem e a máquina. A tecnologia acelera o que é repetitivo e demorado, e os profissionais entram com o toque final, com o acabamento que transforma a estrutura em um verdadeiro lar. Vamos falar do que realmente importa para o bolso e para o planeta. Por que essa tecnologia é tão revolucionária? Primeiro, a velocidade. Como a gente já viu, construir uma casa em 24 ou 48 horas é uma realidade. Isso reduz drasticamente o tempo de espera por uma moradia. Em vez de meses ou anos, estamos falando de dias. Essa agilidade é um divisor de águas, seja para uma família que sonha com a casa própria, seja para governos que precisam construir moradias populares em larga escala. O tempo é um dos nossos bens mais preciosos, e essa tecnologia nos devolve muito dele. É mais tempo para as famílias viverem suas vidas, em vez de esperarem por um lar. Segundo, o custo. Gente, a economia é gigantesca. A impressão 3D pode reduzir o custo de uma construção em até 40% ou mais. Por quê? Primeiro, porque usa muito menos mão de obra. Uma impressora precisa de poucos operadores, em vez de uma equipe inteira de pedreiros, serventes e carpinteiros. Segundo, porque há uma redução drástica no desperdício de material. A construção tradicional gera toneladas de entulho, madeiras, tijolos quebrados, cimento. Na impressão 3D, a máquina usa apenas a quantidade exata de concreto necessária, sem sobras. Isso significa menos gasto com material e menos lixo no meio ambiente. É bom para o bolso e bom para o planeta. E isso nos leva ao terceiro ponto, que é a sustentabilidade. Essa é uma pauta que me move muito. A construção civil é um dos setores que mais geram resíduos e emissões de carbono no mundo. A impressão 3D vem para mudar esse cenário. Além de reduzir o desperdício a quase zero, a tecnologia permite o uso de materiais mais ecológicos. Já existem pesquisas e projetos usando concreto reciclado, argila, terra e até fibras vegetais misturadas ao cimento. Isso diminui a pegada de carbono da construção e aproveita recursos locais. É construir em harmonia com a natureza, usando a inovação para proteger nosso planeta para as futuras gerações. Por último, mas não menos importante, a personalização. A liberdade de design que a impressão 3D oferece é um benefício incrível. Como a máquina é guiada por um arquivo de computador, criar formas curvas, orgânicas e complexas não custa mais caro nem leva mais tempo. Isso permite que os arquitetos sejam muito mais criativos e que as casas sejam verdadeiramente adaptadas às necessidades e aos sonhos de quem vai morar nelas. É o fim da ditadura dos ângulos retos. É o começo de uma era de arquitetura mais humana, mais artística e mais pessoal. É a tecnologia nos dando a liberdade de construir o lar que sempre imaginamos, de forma rápida, barata e sustentável. Essa tecnologia não é só uma promessa. Ela já está acontecendo no mundo todo. E os exemplos são de arrepiar. Vamos começar pelo México. Lá, uma empresa chamada New Story, em parceria com a Icon, está construindo o primeiro bairro do mundo totalmente impresso em 3D. Eles estão entregando casas lindas e seguras para famílias que viviam em condições de extrema pobreza. Cada casa é impressa em cerca de 24 horas e tem sala, cozinha, banheiro e 2 quartos. É a prova de que a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social, levando dignidade e segurança para quem mais precisa. É um projeto que enche o nosso coração de esperança. Nos Estados Unidos e na Europa, a impressão 3D já virou um negócio. Empresas estão construindo e vendendo casas impressas em 3D no mercado imobiliário. Em Austin, no Texas, já existem condomínios inteiros com essas casas.
Elas são modernas, resistentes a furacões e vendidas a preços competitivos. Na Alemanha foi construído o primeiro prédio de apartamentos de 3 andares usando essa tecnologia, mostrando que ela não se limita a casas pequenas. Isso prova que a impressão 3D não é só para projetos sociais, mas também uma opção viável e moderna para o mercado convencional. É a inovação se tornando parte do nosso dia a dia. E aqui no nosso Brasil, a gente não está ficando para trás, não. Já existem iniciativas incríveis acontecendo. Em Macaíba, no Rio Grande do Norte, foi inaugurada a primeira casa do Brasil e da América Latina feita com uma impressora 3D. É um projeto da startup Inova House 3D em parceria com a UFRN. A casa tem 66 metros quadrados e foi construída com uma tecnologia 100% nacional. É o nosso país mostrando que tem talento e capacidade para inovar e criar soluções para o déficit habitacional. É um marco que abre caminho para muitos outros projetos que, com certeza, vão surgir por aqui. É o Brasil na vanguarda da tecnologia. E se a gente pensar mais longe, mas bem mais longe mesmo, a NASA, a Agência Espacial Americana, está investindo pesado nessa tecnologia. O plano deles é usar impressoras 3D para construir bases na Lua e em Marte. A ideia é usar o próprio solo lunar ou marciano como matéria-prima. Isso eliminaria a necessidade de transportar materiais pesados e caros da Terra. Imagina que loucura, gente! Construir casas em outros planetas usando os recursos de lá. Isso mostra o potencial ilimitado dessa tecnologia. Se ela pode construir um lar para um astronauta em Marte, imagina o que ela não pode fazer por nós aqui na Terra. O céu não é mais o limite. Claro, como toda grande inovação, a impressão 3D de casas também enfrenta seus desafios. Não é um caminho sem obstáculos. Um dos principais é a questão estrutural. Por enquanto, a maioria dos projetos se concentra em casas de 1 ou 2 andares. Construir prédios muito altos com essa tecnologia ainda é um desafio técnico. Os engenheiros estão trabalhando duro para desenvolver materiais mais resistentes e técnicas que permitam construções maiores e mais complexas. Além disso, a integração com outros elementos da construção, como vigas de aço e lajes, ainda está sendo aprimorada. É uma curva de aprendizado, e a cada novo projeto, a tecnologia evolui um pouco mais. Outro grande desafio é a burocracia e a legislação. As leis de construção na maioria dos países, incluindo o Brasil, foram criadas pensando no método tradicional, com tijolo e cimento. Elas ainda não estão preparadas para essa nova realidade. Como conseguir um alvará para uma casa impressa? Como garantir que ela atende a todas as normas de segurança? É preciso criar novas regulamentações, novos códigos de obras que abracem essa inovação. Os governos e os órgãos técnicos precisam correr para se atualizar, para que a burocracia não vire um freio para o progresso. É um diálogo necessário para garantir a segurança e a legalidade dessas novas construções. Existe também uma barreira cultural a ser vencida. Muita gente ainda olha com desconfiança para uma casa que não foi feita de tijolos. Será que é forte mesmo? Será que dura? É natural ter esse receio diante do novo. É preciso mostrar para as pessoas, com exemplos práticos e testes de qualidade, que essas casas são tão ou mais seguras e duráveis que as tradicionais. É um trabalho de educação e de quebra de paradigmas. Precisamos mostrar que a inovação não significa fragilidade, pelo contrário. A precisão da máquina pode garantir uma qualidade estrutural superior. A confiança virá com o tempo e com a popularização da tecnologia. Por fim, não podemos esquecer que a tecnologia não faz tudo sozinha. Como vimos, a parte de acabamentos, instalações elétricas, hidráulicas, telhado, portas e janelas, ainda depende muito do trabalho manual. Isso significa que ainda precisamos de profissionais qualificados no canteiro de obras. O desafio aqui é treinar e requalificar a mão de obra. O pedreiro do futuro talvez precise saber operar um software ou fazer a manutenção de uma impressora. É uma oportunidade para criar novas profissões
e valorizar ainda mais o trabalho humano, que se torna focado nos detalhes e na qualidade final do acabamento, trabalhando em parceria com a máquina. Olhando para frente, o futuro da impressão 3D de casas é simplesmente sensacional. A inovação não para. Os cientistas e engenheiros estão pesquisando novos materiais o tempo todo. Já imaginou uma casa impressa com um composto que inclui plástico reciclado retirado dos oceanos? Ou o uso de materiais locais, como argila e terra, adaptando a construção à realidade de cada região? Já existem projetos que usam fibras de bambu ou de outras plantas para reforçar o concreto, tornando-o mais forte e mais sustentável. A impressora do futuro será mais inteligente, usando materiais que estão disponíveis no local, reduzindo ainda mais o custo e o impacto ambiental. As próprias máquinas estão evoluindo a uma velocidade impressionante. Hoje temos impressoras gigantes que ficam em trilhos. Amanhã, poderemos ter impressoras drone, que voam e constroem a casa de cima para baixo. Ou robôs menores e mais ágeis, que trabalham em equipe para levantar uma estrutura. A tecnologia vai se tornar mais acessível, mais barata e mais fácil de transportar. Isso significa que poderemos levar uma fábrica de casas para qualquer lugar do mundo, seja uma aldeia remota na Amazônia ou uma área de desastre que precisa de reconstrução urgente. A capacidade de resposta será quase imediata. Essa revolução vai muito além das 4 paredes de uma casa. Ela vai transformar nossas cidades. Com a liberdade de design, podemos criar bairros mais bonitos, mais humanos e mais integrados com a natureza. Podemos construir infraestrutura, como pontes, muros de contenção e até recifes de corais artificiais para proteger a vida marinha. Tudo com impressoras 3D. É uma ferramenta que pode nos ajudar a construir um futuro mais resiliente e sustentável. É a tecnologia dando forma a um mundo mais inteligente e mais preparado para os desafios que temos pela frente. No fim das contas, gente, a impressão 3D de casas é muito mais do que uma novidade tecnológica. Ela é um símbolo de esperança. A esperança de que podemos, sim, resolver um dos problemas mais antigos da humanidade, a falta de moradia. É a esperança de que podemos construir de forma mais rápida, mais barata e em harmonia com o nosso planeta. É a prova de que a criatividade humana, quando usada para o bem, não tem limites. Estamos testemunhando o começo de uma nova era. Uma era em que ter um lar, um lugar seguro e bonito para chamar de seu, pode se tornar um sonho possível para muito mais gente. E construir sonhos, isso sim, é o que realmente importa. É uma loucura do bem.